Nunca esmague um piolho de cobra, sério. Se você encontrar um desses animais andando pelo seu quintal, perto das plantas ou escondido debaixo de alguma coisa, pense duas vezes antes de colocar o pé em cima dele. Eu sei, só de olhar aquele corpo comprido, escuro, cheio de pequenas pernas se movimentando ao mesmo tempo, muita gente sente arrepios. E a primeira reação é: mata isso. Mas talvez você esteja eliminando justamente um dos pequenos trabalhadores que ajuda a manter aquele ambiente funcionando. E tem mais, dependendo da espécie, esmagá-lo pode liberar substâncias químicas que o próprio animal utiliza como defesa. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai entender por que o piolho de cobra aparece na sua casa, que ele realmente está procurando e por que a presença dele pode significar algo completamente diferente do que você imagina. E quando você entender o trabalho que esse pequeno animal realiza escondido debaixo das folhas, provavelmente nunca mais vai olhar para ele da mesma maneira. Se você vê muitos piolhos de cobra na sua residência, não mexa com ele e veja esse vídeo até o final, que vai te surpreender. Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Silva. Hoje a gente vai falar do piolho de cobra, que acredito que muitos de vocês conhecem. Bom galera, mas antes de começar o vídeo, peço para vocês, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, esmaga o like, chega de enrolação e bora pro vídeo. Primeiro precisamos acabar com uma confusão. Apesar do nome piolho de cobra, não é piolho. E também não é uma cobra. Ele pertence a um grupo dos diplópodes. E uma das características mais interessantes desses animais está justamente nas pernas. Em boa parte do corpo, cada segmento aparente possui dois pares de pernas. E é daí que vem o nome científico do grupo Diplopoda. Embora sejam conhecidos em inglês como milípedes, algo como 1000 pés. Durante muito tempo não se conhecia nenhuma espécie que realmente chegasse a 1000 pernas. Até que cientistas descreveram uma espécie australiana com mais de 1000. Ou seja, a natureza conseguiu tornar um animal que já parecia estranho ainda mais impressionante. Mas então vem a pergunta: se ele tem todas essas pernas, o que exatamente ele está fazendo no seu quintal? Na maioria das vezes trabalhando. O piolho de cobra normalmente procura ambientes úmidos, protegidos da luz e ricos em matéria orgânica. Por isso você pode encontrá-lo debaixo de pedras, vasos, folhas acumuladas, pedaços de madeiras e resto de vegetação. E é justamente aí que começa a parte mais importante dessa história. Grande parte desses animais se alimenta de matéria vegetal morta ou em decomposição. Uma folha cai de uma árvore. Para nós, aquilo é simplesmente uma folha velha. Para a natureza, porém, aquilo ainda contém matéria e nutrientes que podem retornar ao sistema, só que existe um problema. Esse material precisa ser quebrado. E é aí que entram os decompositores. O piolho de cobra pega os pedaços maiores desse material vegetal e os fragmentos enquanto se alimenta. É como se ele transformasse grandes pedaços de resíduos naturais em partículas menores. Isso facilita o trabalho de fungos, bactérias e outros organismos responsáveis pelas etapas seguintes da decomposição. Pensa nisso como uma enorme equipe de reciclagem. Ninguém vê, ninguém agradece, mas ela está trabalhando constantemente debaixo dos nossos pés. Enquanto você está dormindo, milhões de pequenos organismos estão desmontando aquilo que morreu para que seus componentes possam voltar ao ambiente. E o piolho de cobra faz parte dessa equipe. E é por isso que eles são frequentemente descritos como recicladores de nutrientes. Aquilo que precisa apenas um bichinho estranho andando pelo jardim está participando de um processo fundamental para o ecossistema. Mas existe outra coisa muito interessante. Você provavelmente já percebeu que eles aparecem principalmente em determinados lugares, ambientes úmidos, depois de períodos de chuvas, debaixo de objetos, em folhas acumuladas. Isso acontece porque esses animais dependem bastante da umidade. Quando as condições ambientais mudam demais, eles podem começar a se deslocar procurando um lugar mais favorável. E é nessa hora que alguns acabam entrando nas nossas casas. Só que aqui existe uma diferença importante. Encontrar um piolho de cobra dentro da sua casa não significa necessariamente que ele queira morar ali. Muitas vezes aconteceu justamente o contrário. Ele entrou por acidente. Dentro de ambientes secos, muitos acabam morrendo porque não encontram as condições adequadas. Então, se você encontrar um desses carinhas atravessando o piso da sua casa, geralmente não existe motivo para entrar em pânico. Ele não está caçando, não está procurando seu cachorro e não está planejando destruir a sua casa. Na realidade, provavelmente está muito mais perdido do que você imagina. Aquele velho ditado, mais perdido que segue em tiroteio. Mas agora chegamos à parte que explica o título desse vídeo. Por que eu falei para você não esmagar um piolho de cobra? Além de ser desnecessário na maioria das situações, existe uma característica muito curiosa nesses animais. Eles possuem um mecanismo químico de defesa. Quando se sentem ameaçados, diferentes espécies podem liberar secreções com cheiro desagradável e substâncias capazes de afastar predadores. É praticamente uma arma química em miniatura. Alguns
Algumas dessas secreções podem irritar a pele, principalmente os olhos. E existem espécies capazes até de produzir compostos relacionados ao cianeto como mecanismo defensivo. Calma, isso não significa que um piolho de cobra no quintal vai te matar. A quantidade liberada pelas espécies conhecidas por esses mecanismos não representa esse tipo de ameaça para uma pessoa nas condições normais de contato, mas mostra como esse animal aparentemente simples possui um sistema de defesa extremamente sofisticado. E existe uma razão para isso. Olha para ele. Ele não possui dentes enormes, não corre numa velocidade absurda, não tem ferrões. Então, como um animal lento e pequeno sobrevive cercado de predadores, uma das respostas é química. E a outra você provavelmente já viu. Quando ameaçado, ele enrola o corpo formando uma espécie de espiral. Assim protege partes mais vulneráveis e apresenta sua estrutura externa mais resistente. É como se dissesse, eu não quero brigar, só me deixa quieto. E talvez seja justamente a melhor atitude quando encontrar um deles. Se estiver ao lado de fora, simplesmente deixa-lo seguir seu caminho. Se estiver dentro da residência, você pode removê-lo com cuidado e colocá-lo em uma área externa adequada, evitando contato direto com as secreções. Agora, se vários estão aparecendo constantemente dentro da sua casa, aí vale investigar o ambiente. Pode existir excesso de umidade, folhas acumuladas, matéria vegetal em decomposição, ou locais que estejam oferecendo um abrigo próximo à construção. Ou seja, em vez de simplesmente matar os animais, talvez seja muito mais eficiente descobrir por que eles estão aparecendo. E agora chegando na parte mais interessante. Por que até aqui você descobriu que ele geralmente não representa a ameaça que parece representar? Mas quais benefícios ele realmente traz? O primeiro é a decomposição da matéria orgânica. Folhas, pedaços de vegetação e outros materiais mortos precisam retornar ao ciclo natural. O piolho de cobra ajuda a fragmentar esse material. E quanto menores ficam esses pedaços, maior pode ser a superfície disponível para a atuação dos micro-organismos decompositores. Segundo, reciclagem de nutrientes. Quando esse material é processado e continua sendo decomposto, nutrientes podem voltar ao solo e ser reutilizado no ecossistema. Aquilo que morreu começa a alimentar aquilo que ainda está vivo. Terceiro, eles participam da dinâmica física do solo. Espécies que se movimentam e escavam no solo podem contribuir para sua estrutura e aeração. E quarto, eles também fazem parte da cadeia alimentar. Aves, anfíbios, répteis, pequenos mamíferos e outros animais podem se alimentar de diplópodes. Pode se alimentar deles. Ou seja, retirar esses bichinhos aparentemente insignificante pode afetar outras relações daquele ambiente. É importante, porém, não transformar o piolho de cobra em santo. A natureza não funciona assim. Nem toda espécie se comporta exatamente da mesma forma. Embora muitos sejam principalmente decompositores, existem espécies que podem consumir plantas vivas em determinadas condições, causar problemas em jardim ou cultivos. Portanto, dizer que qualquer piolho de cobra é sempre maravilhoso para qualquer plantação seria exagero, mas também seria errado olhar para todos eles simplesmente como pragas que precisam ser exterminadas. Na maioria das vezes, aquele animal que você encontrou escondido debaixo de algumas folhas está simplesmente desempenhando o papel que desempenha há milhões de anos. E talvez esse seja a parte mais importante dessa história. Costumamos prestar atenção nos animais grandes, leões, tubarões, cobras, águias, animais que parecem poderosos. Enquanto isso, alguns dos trabalhos mais importantes da natureza acontecem silenciosamente, no chão, debaixo de uma folha, dentro de um tronco, no meio da terra, realizados por criaturas que muita gente pisaria sem pensar duas vezes. Então, da próxima vez que você encontrar um carinha desse atravessando seu quintal, lembre-se desse vídeo. Aquele monte de perninhas não está ali por acaso. Você está olhando para um decompositor, um reciclador de matéria orgânica, uma pequena peça dentro de uma engrenagem gigantesca. E se ele estiver lá fora, sem causar nenhum problema, você não precisa fazer nada. Só deixe o pequeno trabalhador continuar o serviço dele, porque às vezes o animal que mais causa nojo em você pode estar fazendo pelo seu jardim um trabalho que você nunca percebeu. Bom, galera, vocês viram a importância que o piolho de cobra tem no nosso meio ambiente, né? Deixem no comentário o que vocês acharam. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal para fortalecer a gente. Não custa nada, deixa aquele like pra gente, esmaga o like. A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!